Durante muitos anos eu achei que estava treinando cavalos, até perceber que, na verdade, eles estavam treinando uma habilidade em mim. Uma habilidade que eu nem sabia que existia e que hoje eu tenho a sensação de que está desaparecendo. Vou te explicar. Eu passei muitos anos da minha vida montada em pistas, redondéis, trilhas, campos, observando cavalos, treinando cavalos, convivendo com cavalos todos os dias. E existia uma situação que acontecia com frequência. Por exemplo, eu estava fazendo uma trilha, tudo parecia absolutamente normal, nenhum barulho, nenhum movimento, nenhum motivo para se preocupar. Pelo menos era isso que eu achava. De repente, as orelhas mudavam de direção, o olhar ficava atento, o pescoço endurecia, o corpo inteiro mudava. E eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, só que eu não fazia ideia do que, porque eu não tinha ouvido nada, não tinha visto nada, não tinha percebido nada. Alguns segundos depois, um cachorro saía correndo do meio do mato e o cavalo se assustava. Mas o que mais me impressionava não era o susto, era o aviso. Porque ele já sabia, muito antes de mim. E isso aconteceu tantas vezes que comecei a fazer uma pergunta. O que exatamente ele estava percebendo que eu não estava? E foi aí que comecei a entender uma coisa. O cavalo não previa o futuro, ele percebia sinais. Sinais que eu ainda não tinha aprendido a perceber. Se você está gostando desse tipo de reflexão, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, ok? Toda quinta-feira eu quero trazer alguma história real que os cavalos me ensinaram sobre a vida. Não sobre cavalos, sobre pessoas, sobre nós. Bom, com o tempo aconteceu algo curioso. Eu comecei a mudar. Minha atenção ficou diferente. Minha observação ficou diferente. Eu comecei a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Em pessoas, em ambientes, em situações, em mim mesma. E isso me fez perceber uma verdade muito simples. Primeiro, a gente percebe. Depois a gente entende. Guarda essa frase. Primeiro a gente percebe, depois a gente entende. Porque a maioria de nós tenta fazer exatamente o contrário. Quer entender primeiro, quer ter certeza primeiro, quer provas primeiro, quer explicações primeiro, mas a vida nem sempre funciona assim. Às vezes a percepção chega antes da explicação. Primeiro a gente percebe, depois a gente entende. Talvez você já tenha vivido isso. Conhecer alguém, sentir que existe alguma coisa estranha, sem conseguir explicar. Receber uma proposta incrível, mas sentir um desconforto. Entrar em um ambiente e perceber uma tensão, sem saber exatamente por quê. E normalmente, o que fazemos? Ignoramos. Porque não conseguimos justificar. Mas, meses depois, até entendemos. A percepção já estava lá. A explicação veio depois. Mas existe uma coisa que me preocupa. Hoje, estamos vivendo um movimento muito diferente daquele que os cavalos me ensinaram. Estamos ficando cada vez melhores em buscar respostas e cada vez piores em perceber.
Quando temos uma dúvida, procuramos alguém. Procuramos o Google, a inteligência artificial. Quando estamos inseguros, procuramos alguém. Quando temos medo, procuramos alguém. Quando precisamos decidir, procuramos alguém. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, ok? O problema não é buscar ajuda. Não é pedir opinião. Não é fazer terapia. Não é consultar um oráculo. Não é usar inteligência artificial. Eu faço várias dessas coisas. O problema começa quando alguém passa a perceber a vida por você. Porque existe uma diferença enorme entre buscar referências e terceirizar sua percepção. O problema não é buscar ajuda. O problema é quando alguém começa a perceber a vida por você. Quando eu estava montada e o cavalo sinalizava alguma coisa, eu não entregava a minha vida para ele. Eu não desligava o meu cérebro. Eu observava. Eu considerava aquela informação. Eu me tornava mais presente, mais atenta, mais consciente. Mas a responsabilidade continuava sendo minha. E talvez essa seja uma das grandes confusões do nosso tempo. Estamos terceirizando uma habilidade que deveria ser desenvolvida. E talvez a tecnologia seja o exemplo mais evidente disso. Eu adoro tecnologia, inclusive uso praticamente todos os dias. Ela me ajuda, facilita a minha vida, amplia minhas possibilidades. Mas existe uma diferença entre usar uma ferramenta e depender dela para perceber. Uma bússola ajuda um explorador, mas ela não substitui seu senso de direção. Um mapa ajuda, mas não substitui, por exemplo, sua capacidade de observar o terreno. A tecnologia deveria ampliar nossa inteligência, não substituir nossa percepção. Estamos cercados de bússolas, mas esquecendo de desenvolver direção. Os cavalos me ensinaram algo que talvez seja uma das coisas mais valiosas que aprendi. Perceber não é adivinhar. Perceber não é prever o futuro. Perceber é estar presente o suficiente para captar aquilo que a maioria ignora. Talvez a intuição não seja um dom misterioso. Talvez ela seja apenas uma percepção que ainda não chegou completamente à consciência. E isso muda tudo. Porque deixa de ser uma questão de poderes especiais e passa a ser uma questão de presença, de observação, de atenção. Talvez uma das maiores perdas do nosso tempo não seja a falta de informação, seja a perda da nossa capacidade de perceber. Os cavalos nunca me ensinaram a buscar mais respostas. Eles me ensinaram a observar melhor. E talvez esse seja o convite que eu quero deixar para você hoje. Não procurar imediatamente uma nova resposta, mas perceber. Perceber aquilo que o seu corpo já está mostrando, perceber aquilo que sua experiência já aprendeu, perceber aquilo que a vida já está tentando te contar. Porque algumas respostas não aparecem quando você procura mais. Elas aparecem quando você observa melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso.
E me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você percebeu algo antes de conseguir explicar? Eu vou adorar ler sua história. E se você sente que existe alguma situação da sua vida que está difícil enxergar sozinho, sozinha, na descrição desse vídeo estão os links dos meus atendimentos. Não para alguém decidir por você, não para alguém dizer qual caminho seguir, mas para te ajudar a observar aquilo que talvez ainda não esteja conseguindo perceber. Porque a resposta continua sendo sua, a escolha continua sendo sua, o caminho continua sendo seu. Eu sou Silvana Modil e isso é o Dômade, onde o cavalo não ensina respostas, ele ensina a perceber. Fui.